determinante. Esse papel se torna determinante. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. E qual que é a base material? Veja bem a minha primeira pergunta lá. Quais são as bases materiais da lógica da solidariedade e da lógica da exploração? Então, qual que é a base material da sociedade patriarcal? É exatamente, ela evolui no sentido, ela nasce, cresce e evolui no sentido de tornar a mulher um objeto, de castrar a mulher. Tá? Então, na medida em que a mulher vai sendo diuturnamente e sistematicamente castrada, e depois como adulta, como mãe, como fêmea, vai se tornar parceira na relação sexual, chega nessa totalmente perdida e castrada. Tanto é que se você pega o saber ocidental, a filosofia, você começa lá em Aristóteles, chega até no Freud e todo esse pessoal, nossa filosofia, um dos pressupostos básicos dessa filosofia é que a mulher não tem referência em si. A mulher é um ser não referenciado. Isso do ponto de vista sexual. Então, tanto é que, quando eu comecei a refletir sobre essas questões, eu me dei ao trabalho, ou até a brincadeira de, na rua, assim, sem mais nem menos, parava uma pessoa, no caso mulher, é óbvio que eu tinha que ter algum conhecimento, senão eu ia apanhar, e perguntava, qual que é a sua referência de mulher? Aí você tem tudo quanto é resposta. É o mamar, é o olhar, é o bumbum, e vai por aí afora. Mas nunca, então quer dizer que a mulher é um ser assexuado? Como eu disse, o saber que a gente que é veiculado hoje é esse saber. A base dele é esse, que a mulher não tem referência em si. E por que que, inclusive, eu agora vou fazer uma propaganda lá da ONG, nós montamos uma ONG que se chama Ser em Si, Sexualidade, Energia, Referência em Si. E o site dele eu vou passar também, é www.seremsi.org.br. Convido os telespectadores para entrar no nosso site. Mas então, por que esse nome? Exatamente porque, na medida em que a energia material humana ela é produzida na vivência sexual, e que a gente vive em uma sociedade patriarcal que foi castrando paulatina e sistematicamente a mulher, nós temos que recuperar essa potencialidade feminina, e essa recuperação passa pela tomada de consciência de qual que é a referência genital feminina. Tá? E nesse ponto eu sou obrigado a externar uma tristeza, uma crítica que eu tenho com relação ao movimento feminista, que de fato ajudou a mulher muito no avanço, na sua inserção na economia, na política e tal, mas eu acho que ajudou, ou quase que não ajudou quase nada, e diria até que atrapalhou a mulher no seu avanço enquanto movimento feminino. Você tem um livro aí publicado recentemente, de gente do movimento feminista, e é um autor considerável, respeitado e inteligente, que defende a tese, inclusive usando, até os argumentos dele são paleontológicos, ele usa da paleontologia para defender que a referência feminina é o clitóris. Tá? E eu, inclusive, num artigo, eu faço um pouco uma gozação com isso, porque o clitóris não passa do pequeno falo. Então, se a referência do homem, na nossa cultura, na nossa sociedade, é o phallus erectus, eles arrumaram um falinho erecto para a mulher, que é o clitóris. Então ao invés de você estar se contrapondo à cultura patriarcal, né? Em vez de você estar buscando a referência biológica, natural da mulher, você foi buscar alguma coisa que parece com o homem para
dá uma certa segurança para a mulher. E com isso, o que está acontecendo? Na medida em que isso for verdade, e não é, onde é que fica a complementaridade macho-fêmea? Quer dizer, se o clitóris for a referência feminina, para que homem? Para que o macho? Precisa, não? Deixa eu já aproveitar e passar uma pergunta da plateia. Renata, ela pergunta o que a mulher pode fazer para evoluir na sua vivência de prazer? E tem a ver com o que a gente acaba de falar, mas tem muito a ver com essa questão da dimensão da energia material humana. Saber lidar com isso. É óbvio que isso não vale apenas para a mulher. O homem, tal como, né? Na medida em que ele não saiba lidar com essa dimensão, e que ele não saiba cultivar a positiva e se livrar da negativa, ele certamente terá situações de insensibilidade e de hipersensibilidade. Mas então, a Renata que faz a pergunta, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui. Primeiro, recuperar esse saber lidar com a dimensão da energia material humana, para evoluir no sentido de cultivar a positiva e se desfazer da negativa. Ninguém está livre dela. Tá? Agora, no caso, isso vale para o homem e para a mulher. No caso da mulher, eu volto a que eu estava falando antes, tem algo específico, que é a tomada de consciência de sua referência genital. Afinal de contas, a natureza, ela se expressa em nós pelos nossos órgãos. A sexualidade feminina se expressa pelo órgão genital feminino. Então, na medida em que a mulher vai nesse sentido de buscar vivenciar a sua potência, né, enquanto fêmea, através do seu sistema natural, e consciente de que essa energia material humana vai poder fazer com que esse seu órgão ele vá da hipersensibilidade à insensibilidade, então ela tem que aprender a se desfazer dessa energia, e nesse sentido de vivenciá-lo com seu parceiro, mas respeitando as leis da natureza, eu acho que a mulher, tranquilamente, ela tem como se tornar um ser potente, um sujeito de amor. E eu diria que, quando isso aconteceu, de fato, a tal da sociedade patriarcal, da cultura patriarcal, terá sua espinha dorsal quebrada e a gente iniciará um novo paradigma de sociedade, de vida, de saber e de homem. Agora uma outra pergunta da plateia. O Mauro, ele quer saber sobre a relação prazer e espiritualidade, e o envolvimento disso tudo com a religião. É uma pergunta boa, porque eu também, aqui e ali, já ouvi padre, pastor, fazer o discurso anti-prazer. E eu nunca admiti isso, porque para mim Deus é, antes de tudo, prazer. Vida é prazer. Eu quero crer que quando você vê um ministro desse pregando contra o prazer, na realidade, eu diria que ele está pregando contra o alívio. É porque essa distinção não foi feita ainda. Né? Porque não tem como você pregar contra o prazer. O prazer se dá na dimensão da energia material humana positiva, vital. Né? É a vida. Deus é vida. Né? Deus é amor. Então, muito antes pelo contrário, se eles estiverem cultivando o mundo do alívio, portanto da energia material humana negativa, cuja expressão é muito o medo, tá? O medo é a expressão dessa energia material humana negativa. Se eu estiver cultivando o medo, certamente eu não vou ter condições de me ligar com alguma dimensão que seja de amor, que para mim é Deus.